Aleluia! Eu saldo os queridos amigos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais uma ministração, Palavra que Liberta, a volta de Jesus. Amados, nós tivemos um culto à tarde na casa de uma irmã que se casou, nós tivemos a festa da Igreja Atalaia e assim eu não pude postar nem gravar esta palavra. Mas hoje estou aqui para cumprir o ID do Senhor, amém? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando. E a palavra está em João 14. Vamos estar meditando também em outros versículos. Não se turbe o vosso coração. Se turbar, se entristecer, se preocupar. Credes em Deus, credes também em mim. Quem estava falando isso foi Jesus. Jesus está falando isso aqui para você esta noite. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse assim, eu diria para vocês. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Os discípulos ainda não estavam com a visão espiritual, né, das coisas que aconteceriam. A Bíblia revela que Jesus dizia que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e os discípulos não compreendiam o que era isso. Mas depois que ele morreu, eles ainda continuaram atordoados. Quando Jesus apareceu para eles, lembrou para eles, e ali ele lembrou, né, através do Espírito Santo, depois do derramamento do Pentecostes, através do que Jesus também falou, eles lembraram de tudo que Jesus havia lhes dito. E aí foi aberto o entendimento deles. Então, que Tomé ele não estava compreendendo. Ele disse, para onde o senhor vai? Né? Aquilo ali parecia uma coisa estranha. Porque Jesus estava ministrando, estava falando, de repente ele falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estejais, vós estejais também. E ali ele ficou pensando também, para onde é que o mestre vai? E perguntou, e qual é o caminho para ir, né? Para como é que eu vou? Disse-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. A Bíblia nos diz que aprove ao Pai glorificar ao Filho. Quem tem ao Filho tem ao Pai. Quem não tem ao Filho não tem ao Pai. E o Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é o caminho. Ele é o caminho, o nosso intercessor, para que possamos ir até o Pai. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia, porque ele se fez carne, habitou entre nós e recebeu o castigo que nos trouxe paz. Ele se tornou humano para sofrer a condenação que era devida a mim e a você, como já falei em outros vídeos. Mas aqui Jesus está falando que ele ia para um determinado local, que era para o céu, e que ele iria voltar para nos levar para onde ele estiver, nós possamos estar também. E ele disse, eu sou o caminho. Não tem outro caminho para a salvação, a não ser o caminho que é Jesus Cristo. É por isso que nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós professamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei quando eu vier na minha glória com os santos anjos. Eu o negarei diante do meu Pai.
que estás no céu. Aleluia. Então, amados, como eu falei, nós estamos aqui ministrando uma pregação, a palavra do coração de Deus para o meu e o teu coração. E a palavra hoje ela quer falar comigo e contigo sobre a volta de Jesus. Como compreender, aleluia, a volta de Cristo. Como entender o que acontecerá. E estou aqui com o livro de Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde eu vou ler. Que eu falei semana passada, no domingo à tarde, que eu iria estar lendo. E eu falei assim, que quando Jesus voltar, será depois de uma grande tribulação. Não haverá um arrebatamento secreto. Vejam bem o que eu vou falar. Não haverá um arrebatamento secreto. E eu vou estar explicando isso aqui. E quando Jesus voltar, haverá 4 classes de pessoas aqui na Terra. E nós vamos aprender. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, entre aspas, morreram. Então, não quero, irmãos, quem estava falando isso foi o apóstolo Paulo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais, para que não fiquem tristes, entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, muitas vezes, as pessoas morrem e a pessoa fica triste. É normal do ser humano. A gente fica triste, a gente sente saudade. Mas aqui Paulo estava falando, olha, não fiquem em ignorância como os demais ficam quando alguém morre, porque eles não têm esperança. Eles não conhecem a Escritura. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes sobre os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, em outras palavras, assim também os que morreram com Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Como é morrer com Cristo? É quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, quando nós o temos como Senhor e nós morremos, Porque, olhe bem, preste bem atenção nessas palavras para depois eu estar explicando. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, nós, os que ficarmos vivos na volta de Jesus, não subiremos primeiro dos que já morreram. É isso que a palavra está nos dizendo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus, com alarido, com voz de arcanjo, com a som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós estávamos aqui analisando que aqueles, que morreram com Cristo, quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados, corpo, alma e espírito. Sairá do sepulcro, do mar, da terra, de onde foi, se foi cremado, se foi enterrado, ele vai ressuscitar, o corpo vai ser restaurado. E assim será ressuscitado e subirão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Aleluia. Aqui está falando de consolo, né? Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E lá em João 14, Jesus estava dizendo uma palavra de consolo. Não se entristeça o seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai é muita morada. Eu vou vos preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estejais, vós também estejam. E aqui também ele está falando isso. A Bíblia está nos dizendo que Jesus vai chegar com muito alarido, com som de trombeta, com a voz do arcanjo, como está lá em Apocalipse, que soarão as trombetas de Deus, os anjos ali vindo naquela glória. Só que a Bíblia, quando a gente se aprofunda no estudo, diz que Jesus não vai mais pisar aqui na terra. É por isso que ele diz assim naquela palavra que estudamos semana passada. Quando ele disser que o Cristo está ali, não vá. Dentro da casa não está, no deserto não está, porque Jesus não vai pisar o pé mais aqui. Mas assim como se mostra do Oriente até o Ocidente o raio, assim será a volta do Filho do Homem. Então Jesus aparecerá no céu e nos ares, diante do seu poder, da sua voz, como ele ressuscitou Lázaro, lembram? Os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão na presença dos vivos, todos vendo. E de repente aqueles que estão em Cristo e estão vivos vão subir também junto com os outros que acabaram de subir, a encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. E esta palavra está em concordância, né, com João 14, que diz: para onde eu estejais, vós também estejais. Então eu vou ler mais uma vez para que isso fique bem claro. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes sobre os que já dormem, que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que morreram com Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olhe bem, com eles. Com quem? Com os que ressuscitaram. Vamos encontrar com eles e o Senhor nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, às vezes eu estou assistindo filme, vídeos que circulam pela internet e bonitos, interessantes, mas não condizem com a verdade. Mostram de repente pessoas sumindo e a roupa ficando. Pessoas pipocando e sumindo. Aí dizem que a pessoa vai estar dirigindo um carro e vai sumir. Pessoas vão estar dirigindo um avião e de repente vão sumir. É o arrebatamento secreto, mas isso não existe. E eu vou estar demonstrando, já estou mostrando aqui que não existe, mas eu vou estar falando sobre isso mais profundamente. E assim, o que a Bíblia diz é que a volta de Jesus é visível. A primeira vez foi quando ele veio como homem, e essa segunda vez é uma vez só. Ele passa, ressuscita os mortos sobem na presença dos vivos, e os vivos em Cristo sobem. Os que não aceitaram Jesus, os que são maus, porque a Bíblia, Jesus disse: eis que separar à direita as ovelhas dos bodes. Então, aqueles que são bons para a direita, os que são maus para a esquerda, separará o trigo do joio e dirá: apartai-vos de mim, malditos. Mas aqueles que são do Senhor, aqueles que têm o coração voltado para Deus, aleluia, não cabe a mim dizer que é somente cristão que vai ser salvo, porque Deus, ele sonda os corações. Há muitos cristãos que não vivem o evangelho e há muitos que não são cristãos que vivem o evangelho, aleluia, seguindo a Deus de consciência limpa. Então não cabe a mim dizer quem vai subir e quem não vai. É Deus quem julga. Então naquele momento ali, aquele que morreu, aleluia, ressuscitará e subirá na presença dos vivos. Os vivos que são de Jesus subirão. Então, são duas classes de pessoas que vão subir: os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos na vinda de Jesus vão subir. Então, isso quer dizer que existe mais duas classes de pessoas que não vão subir.
são os que morreram sem Cristo e são os que estiverem vivos na volta de Jesus, mas não vão subir. Mas não vão ter outra chance de subir. Porque quando Jesus voltar, as coisas estarão tão definidas que quem for para subir vai subir, quem não for não vai. Por quê? Porque haverá uma tribulação. Nessa tribulação haverá provas. Aqueles que são verdadeiramente voltados para Deus vão se professar e não vão negar o nome de Jesus. E aqueles que forem covardes e ficarem com medo de perder a sua vida por causa das perseguições vão dar para trás. Então, quando Jesus voltar, é como assim, quando aparecer no céu, haverá pessoas vivas que vão dizer assim: glória a Deus que ele voltou, bendito Senhor, glória, minha redenção chegou. E vai uma classe de pessoas que vai dizer assim: não, ele chegou mesmo, era verdade, e agora? Vamos nos esconder nas cavernas, vamos nos esconder, como está lá em Apocalipse. Então, nesta hora, vai estar definido. Digamos, você que está me ouvindo, né? Às vezes parece até um conto de carochinha. Mas digamos que eu conheço a palavra, certo? Ou eu não conheço. Vamos fazer assim duas suposições. Eu conheço a palavra, tal. A Bíblia diz que Jesus voltará como ladrão. E no dia em que Jesus aparece no céu, eu não estava mais com compromisso nenhum com Jesus, já estava praticando coisas erradas neste momento. Não me arrependi. De repente eu vejo Jesus, vergonha, na hora. Ele me pegou fazendo o que era errado. Não sobe. Ou então eu, a vida toda, as pessoas dizendo pra mim: Jesus tá voltando, cria um compromisso com esse Senhor, não quero nada. Eu aceito Jesus quando eu tiver velho. De repente Jesus aparece no céu. Era verdade mesmo, igual nos dias de Noé. Não era assim que eu falei a semana passada? Então aí já tem duas classes de pessoas. Os que sobem, os que ficam. Os que ressuscitam para subir, os que continuam mortos, esperando o julgamento final, que é depois do milênio. Então são coisas ainda complicadas para muitas pessoas que não têm um conhecimento bíblico, mas nós vamos aos poucos, aos pouquinhos, chegando lá, amém? Vamos um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até estar compreendendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então, assim, amado e amada do Senhor, como eu falei, haverá 4 classes de pessoas na volta de Cristo. Aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados. Aqueles que estarem vivos, aguardando a volta do Senhor, subirão. Aqueles que não desejaram Jesus quando ele voltar, tomarão susto, mas não subirão. E aqueles que morreram sem Jesus ficarão aguardando o juízo final. E a palavra que eu gostaria de mostrar para vocês sobre a comprovação de que não existe arrebatamento secreto. E nos próximos vídeos eu vou estar comprovando isso, porque vamos ainda entrar no livro de Apocalipse.